Pessoal, hoje nós vamos gravar essa semana aulas de pintura em tecido, tá certo? Eu vou usar diluente para tecido, tá? Vou usar tinta para tecido, qualquer marca, você encontra várias marcas, em vários locais, muito fácil de achar, tá? Tinta para tecido. Vou usar pincéis para tecido, próprio para tecido. Nós temos várias marcas também, tem da Condor, tem da Tigre, tem da Castelo. São várias marcas, você escolhe aquele pincel que melhor adequar para você. Desde que seja pincéis para tecido, tá? Tem que ser para tecido. Tecido se pinta com pincel para tecido, papel com pincel para papel. A tela, pincel próprio para tela. Cada técnica tem os seus pincéis, tá? É assim que funciona a coisa, senão não dá certo. Sempre eu uso um fininho para acabamento, tá? Bem fininho, zero. E vamos nós. Então, nós vamos fazer essa flor aqui, uma flor silvestre. Só essa florzinha, tá? Pra gente saber mais ou menos como é que faz. Uma flor silvestre, tá? Uma boa, bem simples. Tudo para iniciante, para quem está querendo começar a pintar. Vou começar aqui com o diluente. Eu boto diluente nesse molho com diluente porque esse tecido é um tecido 100% algodão, tá? É um tecido que eu mando buscar para fazer meus panos de copa. Ele é muito bom para pintar, mas ele é bem grosso, é bem bom. Mas dá certo. Aqui você começa molhando. Você molha uma, duas, para não molhar tudo, porque senão enxuga, tá? Você molha duas, você vai começando a pintar. Aqui eu vou começando a colocar o branco, tá? Vou botar no branco. Bem livre, porque o branco é a cor de fundo da pétala, né? Então, eu vou botar no branco, bem livremente. Aqui é uma folhinha dobrada, ó. Vou botar o branco. Agora, eu vou botar um pouco do rosa escuro, muito pouquinho. Só pra gente começar a dar esse movimento para as pétalas, tá? A gente vai olhando o que tá embaixo, qual é que tá em cima, se uma tá por cima da outra. E a gente vai criando essa sombra, tá? Bem, sem compromisso. Limpa sempre o pincel na água, quando você vai passar de uma cor para outra, enxuga o pincel. Vou pegar aqui o púrpura, tá? A cor púrpura, ó. E vou dar profundidade para essa folhinha. Nesse momento, eu vou fazendo só essas... Depois é que a gente vai dando... Escurecendo, clareando, tá? Nesse momento, eu tô fazendo só essas pequenas misturas. Agora, eu vou para a próxima pétala branca. Então, eu pinto ela toda branca, tá? Pinto toda branca. Bem preenchendo as tramas do tecido, tá? Um pouquinho do rosa. Muito pouco. Limpando o pincel. Limpando sempre o pincel. Limpando sempre o pincel. Tá? Não posso escurecer muito. Se eu achar que tá muito escura, eu vou colocando um pouquinho de branco. E sempre, ó, misturando com a cor do fundo da pétala.
E assim eu vou trabalhando todas as pétalas. Olha, veja bem. O que você tem que observar é a direção das pétalas. Três cores que a gente usa nessa florzinha, que essa flor é uma flor silvestre, tá? Praticamente três coresinhas bem simples. Um pouquinho, tudo com muito pouco tinta. Eu não boto muita tinta não, ó, pode olhar. Trabalhando aqui a dobrinha da pétala, ó. Muito simples. Depois é que eu venho ajeitando tudo. Tá bem um pouquinho branco, porque ela vai ficar bem escura, que ela vai ficar por baixo dessa folha, ó. Na realidade, eu teria que pintar primeiro essa pétala do que a folha. Por quê? Porque a gente pinta tudo que está por baixo, na sombra primeiro. Essa é a sequência. Então, ainda tô trabalhando com pincel grande. Depois eu venho com um pincel menor para fazer os detalhes, tá? Limpa o pincel, não esquece que a gente tá trabalhando com branco, tá? A gente tem sempre que dar uma limpadinha no pincel quando for trocar a cor. Agora, vamos pintar essa pétala aqui, do mesmo jeitinho. Olha bem, a gente observa só a luz e a sombra da pétala, tá? E é a mesma coisa, vamos molhar ela todinha com aquarela, com o diluente para tecido, que você encontra, é barato, você compra juntamente com as tintas. As tintas para tecido, elas são muito baratas em relação às outras, né? Porque assim, eu pinto em aquarela, em papel, já pintei tela há muito tempo, com óleo. E as tintas para tecido, elas são maravilhosas, porque elas são bem baratas e bem acessíveis a todas. Por exemplo, você encontra tinta para tecido... Ah, eu moro no interior, muito longe, é difícil. Não. Você encontra tinta para tecido até em livraria, tá? Tinta muito fácil de encontrar e muito... Eu costumo dizer que ela é uma tinta bem democrática, porque ela dá certo para todo mundo, tá? A pessoa de idade, a pessoa que tem alergia a alguma coisa, pode pintar com essa tinta, porque essa tinta é muito boa. Ela não tem nenhum problema nesse sentido. Vou pegar um pincelzinho menor... ou dois. Esses pincéis eu sempre aparo, ó. Dou sempre uma paradinha neles, ó. Todos os meus pincéis são aparados, ó. Se você olhar bem, olha aqui, ó. As portas, ó. Tudo é pincel que eu mesmo aparo, porque senão, olha, eu corto tudinho, ó. Eu faço do meu jeito. Da forma que eu achar melhor, eu faço, ó. Eu pego o pincel e corto, ó. Tá vendo? Aparo o lixo. Porque aí, o pincel fica no jeito que eu quero trabalhar. Vou começar a escurecer um pouquinho. Deixei minha tinta, venho com púrpura, tá? E vou logo colocando as cores mais escuras aqui, que eu quero. Eu olho qual lado que minha flor tá por... Minha folha... a pétala da minha flor está por baixo. E venho escurecendo. Vou olhar onde ela tem a dobrinha, tá? Sempre com pouquinha tinta, porque a pintura para tecido, a gente tem que trabalhar com pouca tinta nesses momentos, porque depois você não sabe se vai dar certo. E a tinta para tecido, ela não sai. Quando ela seca, pronto, secou e você não pode fazer mais nada, tá? Agora aqui, essa daqui, eu vou escurecer algumas partes aqui embaixo. Porque essa daqui tá bem por cima de todas as pétalas. Eu vou botando assim a tinta e vou retirando, né? Não vou deixando não vou deixando como se fosse um contorno, não. Eu vou retirando. Aqui eu estou só dando um acabamento. Essa daqui vai ficar bem mais escura, porque ela tá bem por baixo, tá?
Vou botar ela toda escurinha, porque ela tá bem por baixo. Por baixo das outras. Essa daqui, ela... Essa pétala aqui, ela é bem mais clara, porque ela vai ficar por cima dessa daqui. Essas dobrinhas eu venho trabalhando com claro. Eu vou pegar a cor uva, tá? Eu vou dar uma ligeira escurecida perto das... onde tem sombra. Onde as folhas estão por baixo, esse é um, ó. Aqui perto do miolinho, que tem que ficar mais escuro mesmo. É bem pouquinho, sabe, gente? Não pode botar muito, porque essa cor ela é muito marcante, olha. É só pra dar uma pequena escurecida aqui, ó. Tá vendo? Embaixo das pétalas. A pétala que está por baixo da outra. Essa daqui tá por baixo dessa, então vem assim, ó. E aqui no pezinho. E faço isso, só para dar uma escurecida a mais. Essa clareada com o branco, ó. Essas pétalas são desiguais, elas têm umas bordinhas desiguais, elas não são retinhas não, ó. A gente faz assim, ó. Aí você vem clareando onde você acha que precisa clarear. Essa rosa, a pintura em tecido, você vai vendo, ela vai secando e você vai vendo onde você precisa ajeitar, sabe? Você nunca termina logo ela. Quando você olha mais tarde, ah, eu preciso botar mais um pouquinho de tinta aqui, clarear um pouco. Existe um tipo de luz que se chama luz seca na pintura em tecido, que ela é muito interessante. Depois que você termina a pintura todinha, você vem fazendo a luz seca. Você pega o tecido, que já está bastante seco, né? A tinta branca e você vem fazendo a luz seca. Não é o nosso caso aqui, que nós estamos fazendo ainda com a tinta, ela ainda está um pouco molhada. Mas já dá certo, já dá para você ir vendo mais ou menos onde você quer clarear e onde você quer escurecer. E depois eu vou, essa folha aqui eu vou terminar depois, porque ela vai ficar por cima dessa flor. Aqui, eu venho clareando um pouco. Botando pouco, ó, gente bota pouquinha tinta, sabe por quê? Olha como eu boto pouquinha tinta, porque depois eu posso acrescentar, tá? Se eu colocar muita tinta de uma vez, eu não posso acrescentar depois. E se eu colocar pouca tinta, eu posso acrescentar. E colocando uma, duas, três vezes com paciência, tá? Porque tudo tem que ser com paciência. Tudo com paciência, senão não dá certo. Aqui você vai botando um pouquinho do mais escuro. Tá? Do mais escuro, ó. Isso aqui você não termina nunca, só quando você... Só termina quando acaba. O pessoal não diz isso, né? Tem esse ditado que diz só termina quando acaba, pronto. Aqui é a mesma coisa. Que quando for enxugar, quando enxugar tudinho, eu ainda vou dar outra clareada. Aí eu venho com púrpura, ajeitando mais alguma coisa que eu acho que precisa, ó. Escurecendo. Tá? Ó, aqui tem uma dobrinha. Essas dobrinhas sempre eu preciso escurecer bem. Ó. Tá vendo? Essas dobrinhas, aqui eu dou um pouquinho de, ó, de escurecer, porque essa flor, ela tem uma entradinha assim. Tá vendo? Tô escurecendo um pouquinho com púrpura novamente. Ó. Tiro do pincel, limpo o pincel. Vou fazendo. Eu vou vindo com branco também. Vendo
essa dobrinha. Vou vindo bem aqui, fazendo uma peta um pouco dobrada. Aí vamos fazendo esses detalhezinhos, a gente vai olhando. Ah, eu preciso botar mais aqui, eu preciso botar mais branco ali. Eu preciso escurecer essa pétala aqui, eu preciso escurecer essa. Vamos fazendo, que quando ela tiver toda sem precisar botar mais nenhum tipo de cor mais escura, escurecer ou clarear, aí você vai dar só a luz nela, tá? Vai dar luz, você vai ver como ela fica legal. Aí você vai vendo como fica muito bom. Pronto, agora nós chegamos ao ponto, tá? Aqui, que nós vamos dar só as claridades, tá? Vamos clarear, tá? Vamos clarear as pétalas, tá? Vamos clarear. Ó. Vamos clarear tudo. Clareando com branco mesmo, branco puro, tá? Ó. Escolhe os pincéis de acordo com o que vocês querem, tá? Esse aqui é porque eu tô com esse aqui dando a primeira camada com ele. Essa pétala, ela é bem desigual, ela não é igualzinha. Aí aqui, esse daqui vem por cima desse, ó. Eu vou fazendo assim, tá? Agora eu venho com o pincel mais fininho. Com o pincel mais fino e vou dando uma arrumada. Fazendo as dobrinhas. Ó. Vamos arrumando e arrumando, ó. Eu não deixo marcado, tá? Venho com o púrpura ajeitando também um pouquinho, quando ela tá muito marcada, ó. Esse aqui é por baixo, então vem assim, ó. Tá? Venho dando uns acabamentozinhos. É por isso que eu te digo, a gente demora que só, sabe por quê? Não é por nada, não. É porque é difícil, não. É porque a gente tá sempre arrumando alguma coisa que ficou desarrumada, sabe? Quando enxuga, aí você vem, arruma de novo. Incrível. Você acha que aquela claridade, aquela luz que você colocou não tá boa, você vem de novo ajeitando. Isso é bem natural, quando você quer fazer uma pintura mais elaborada, tá certo? Tem que ser o pincel mais fininho. Amanhã, quando enxugar, eu ainda vou dar outra, acredita? Ainda vou dar outra camadinha de branco em algumas partes. É assim que é assim que funciona, tá? A parte de pintura em tecido, ó. É que você vem fazendo. Você pega o seu branco com o seu pincel zero, tá? O pincel zerinho. Pincel. Ó. Fazendo miolinho com zoada de cachorro e tudo, senão a gente não faz não, tá? Cachorro latindo do vizinho, gente falando, mas é o jeito. Botei o cerâmica, minto, caramelo, vou escurecer com sépia, e fazer o miolinho pra vocês verem como é. Tirar o, tá muito. Aqui é só pra dar profundidade, tá? Um pouquinho do CEP bem no meiozinho aqui. Só isso. Só pra criar aqui um
Pronto. Aí aqui